Então, visto que aconteceu, como nós ilustramos no vídeo anterior, encerramos a sequência do vídeo anterior, falando sobre uma situação que seria a decomposição na musculatura, né, de uma baleia, o mesmo raciocínio vale para qualquer produto, para qualquer matéria orgânica, qualquer processo que resulte em matéria orgânica e nós tenhamos que fazer uma decomposição dessa matéria orgânica. Então isso vale, né, para as fezes, para as folhas, para a musculatura, para cadáveres de animais, então para suínos que morreram, né, para leitões que morreram, para aves que morreram durante o processo produtivo. E aí nós temos alguns caminhos. Na verdade nós temos três caminhos. Ou um processo vai ser aeróbico, ou o processo vai ser anaeróbico. E muitas vezes existe uma terceira via, que seria uma combinação, onde existe um processo anaeróbico que é sucedido por um processo aeróbico. E qual é a diferença entre esses processos todos? Bom, toda vez que nós tivermos um processo aeróbico, significa que nós temos presença de oxigênio para onde ocorre o processo de degradação. Então, no processo aeróbico, o oxigênio é chamado de aceptor final de elétrons, ou seja, a matéria orgânica, uma vez que passe por um processo de degradação aeróbico, ela vai resultar num produto chamado um produto estável. A partir da estabilidade, esse produto não vai ter mais interações com o ambiente. Então, a gente costuma dizer que o processo aeróbico resulta na totalidade da degradação, ou num processo que degrada totalmente a matéria orgânica. No processo anaeróbico é um pouco diferente. Então, no processo anaeróbico, o oxigênio não vai estar presente. Então, não existe o oxigênio, não existe um aceptor final de elétrons. E isso faz com que a matéria orgânica resultante de um processo de degradação anaeróbico não esteja totalmente estável. Por isso é que muitas vezes, após um processo anaeróbico, faz-se um processo aeróbico. Então, inicia-se num processo anaeróbico sem presença de oxigênio, e os produtos, né, resultantes que não estão estabilizados vão ao processo aeróbico para sofrer a parte final da sua estabilização. Então, para que nós tenhamos degradação da matéria orgânica, ou nós vamos ter um processo aeróbico, ou um processo anaeróbico, ou ainda uma união dos dois processos. E nesse contexto, o processo aeróbico mais conhecido e mais executado é a compostagem. A gente diz que, por definição, compostagem seria uma decomposição biológica controlada de resíduos orgânicos. A compostagem, sempre lembrando, que ela é realizada por micro-organismos autóctones, num ambiente que é úmido, aquecido e aeróbico. O que nós vamos ter? Nós vamos ter como produtos finais a produção de dióxido de carbono, né, o CO2, de água e também de minerais. Ainda no processo aeróbico, nós vamos ter a presença da amônia sendo eliminada para o ambiente. E o produto resultante de um processo aeróbico chamado de compostagem é o composto orgânico, que constitui um material umificado, com um odor de terra, facilmente manuseado e estocado e que contribui para a fertilidade do solo. Então essa vem a ser a definição de compostagem. Então a compostagem, a gente sabe, né, que nada mais é do que um processo que a natureza realiza há milênios e que o que acontece é, a partir de uma fruta, chegamos, né, a sua composição basicamente em minerais. Isso realizado por micro-organismos que estão presentes no ambiente. Então, fungos, bactérias não são necessariamente adicionados, podem ser adicionados, mas não necessariamente são adicionados, e nós temos um produto, né, que não vai interagir, um produto que é estável ao final de todo um processo. E é interessante nós apontarmos que a compostagem ela apresenta diferentes fases. A primeira fase da compostagem é justamente chamada decomposição. Essa fase chamada decomposição é uma fase inicial que dura alguns dias. Pessoal, isso aqui, logicamente, em função da temperatura ambiente, em função da umidade relativa do ar, da umidade do material, em função da composição do material, tamanho de partícula. São fatores que influenciam na compostagem que nós vamos discutir depois. Mas quando o processo é bem conduzido, em alguns dias nós temos esse processo chamado de decomposição. Ou seja, nesse processo, nessa fase chamada decomposição dentro do processo de compostagem, em poucos dias a temperatura do material ela acaba se elevando. Isso em função do próprio metabolismo dos micro-organismos autóctones. O que micro-organismos autóctones? A presença
de bactérias, a presença de fungos, a presença, né, dessa flora chamada flora termofílica, ou seja, micro-organismos que conseguem trabalhar e precisam trabalhar a alta temperatura. Nessa fase chamada de decomposição, essa fase inicial, que dura, né, quando bem conduzido, com uma temperatura ambiente em torno de 20 graus, 25 graus, nós temos, em torno de 15 dias vai acontecer, nós temos um aquecimento, e esse aquecimento, uma das questões, colabora com a evaporação da água. E essa evaporação da água é interessante para o processo acontecer. E mais do que isso, essa temperatura que muitas vezes atinge 70 graus, às vezes extrapola 70 graus, durante alguns dias, funciona para fazer a destruição de bactérias patogênicas, ou seja, bactérias que causam doença. Além de muitas vezes também inativar sementes de erva daninha. Mas é interessante quando a gente pensa em saúde animal, que a compostagem, quando bem conduzida, consegue destruir bactérias. Então isso é uma coisa extremamente interessante para que nós consigamos ter uma garantia sanitária do produto. Após, né, então, durante essa fase de decomposição, o revolvimento do material revela ainda a presença de partículas, né, que a gente consegue identificar que era um pedaço de fruta ou era uma casca, né, de alguma fruta, um pedaço de legume. Então a gente consegue identificar, se nós formos pensar nesse aspecto. Após esses 15 dias, o material passa por uma etapa chamada de bioestabilização. Essa fase chamada de bioestabilização, ou alguns chamam também de fase de maturação, é a sequência, né, que pode durar de 2 a 4 meses, e durante esse processo, gradativamente vai havendo uma decomposição, uma degeneração daquele material que até então nós conseguimos identificar. É nessa fase de maturação ou bioestabilização onde as partículas a gente não consegue mais identificar o que a gente vê pedaços, né? Pedaços bastante pequenos. Visualmente, macroscopicamente a gente vê. Mas não conseguimos identificar se aquilo da era da maçã, se era uma casca de banana. Não conseguimos mais identificar, né? Pessoal, a mesma sequência vale aqui. Se nós formos pensar no processo de decomposição dos próprios animais, né? Aquela parte que tem a musculatura, nós não vamos conseguir, chega um ponto que não consegue mais identificar. Aquele material acaba sendo misturado e acaba sendo decomposto por actinomicetos, por bactérias e por fungos, e isso, né, faz com que nós tenhamos a degradação, a continuidade da degradação da matéria orgânica. Ao passo de que chega um ponto, né, que vai variar, aqui é bastante variável, onde nós não temos mais a participação fundamental de bactérias, dos micro-organismos em geral. Nessa fase chamada umificação, que também tem um tempo variável, nós temos a participação de minhoca, de tatu-bola, então, de insetos do próprio solo, que vão fazer a degradação basicamente de celulose, hemicelulose e lignina, dando aquele aspecto final do composto estabilizado, do composto orgânico, né, que a gente costuma dizer que é o resultado final do processo de compostagem. Mas para que esse processo de compostagem funcione de forma adequada, e aí de novo, pessoal, usei aqui para vocês, né? Falamos aqui em partículas, falamos em frutas, poderíamos ter usado como exemplo aqui pequenos animais que morreram durante o processo. Inclusive existe processo de compostagem, nós vamos ter um vídeo que eu vou deixar para vocês, que é um vídeo produzido pela Embrapa, que demonstra a decomposição, a compostagem, né, de carcaças de vacas. Então são processos que funcionam para degradar a matéria orgânica. Poderíamos ter pensado em fezes, o raciocínio vai ser o mesmo. Quando bem conduzido, ao final de um tempo que varia aí entre 3, 4, 5, 6 meses, né, nós vamos ter um processo, né, resultante da degradação da compostagem. É um composto orgânico e estabilizado, ou seja, um produto que já passou por um tratamento térmico, por um tratamento de micro-organismos, não vai agredir mais a natureza, e ele é um produto sanitário do ponto de vista, né, de saúde. Então é um produto que não vai causar problema. E se nós formos pensar entre os fatores que influenciam a compostagem, justamente nós temos itens que, se não forem observados, o processo de degradação pode ser mais demorado. Quando corretamente observados, o processo de degradação vai ser mais rápido, e muitas vezes, se não forem observados, nós vamos ter alterações extremamente indesejáveis. Então, via de regra, processo aeróbico não resulta em cheiro, né? Claro que eu sempre costumo brincar, né, porque não resulta em cheiro, mas depende também da matéria-prima. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com esterco dos animais, nós não vamos querer que o processo de degradação aeróbico não resulte em cheiro, ou que tenha um cheiro de perfume.
a matéria orgânica ela já tem um cheiro desagradável. Consequentemente, né, o processo de decomposição ele não vai gerar odores desagradáveis, mas vai manter pelo menos os odores que para nós são considerados desagradáveis. E o primeiro ponto que a gente deve pensar é que a relação carbono-nitrogênio é fundamental para que o processo funcione de forma adequada. Essa combinação, essa proporção deve estar entre 25:1 e 40:1, ou seja, é justamente baseado, né, nas informações dos micro-organismos, porque o carbono e o nitrogênio são os elementos mais importantes para a decomposição microbiana e, ao mesmo tempo, o carbono vai fornecer uma fonte energética para o metabolismo e o material básico para a composição da célula microbiana, e o nitrogênio vai ser o elemento necessário para a formação de proteína, ácido nucleico, aminoácidos, enzimas, ou seja, para o crescimento e funcionamento celular bacteriano. Então essa relação carbono-nitrogênio justamente deve ser obedecida para que nós tenhamos a formação dos micro-organismos responsáveis pelas diferentes etapas da degradação do processo. Então a relação carbono-nitrogênio ela deve ser mantida no intervalo entre 25:1 e 40:1, e a gente já sabe de antemão, utilizando tabelas, utilizando, né, outros materiais, que nós temos compostos que têm uma grande quantidade de nitrogênio para carbono. Então os estercos em geral têm muito nitrogênio, né, em relação ao carbono, ao passo de que materiais como serragem, como madeira, como maravalha, eles vão ter uma quantidade maior, né, ou uma proporção menor de nitrogênio em relação ao carbono. Então o segredo está em nós equilibrarmos. Como fazermos esse equilíbrio quando pensamos em decomposição de matéria orgânica, quando pensamos em jardinagem, quando pensamos em propriedade rural? Então sempre nós temos que misturar compostos que têm muito nitrogênio, e esses compostos são chamados, né, muitas vezes de compostos verdes, a compostos que tenham carbono, ou seja, esses compostos são chamados compostos marrom. Então sempre, né, a gente deve fazer uma mistura. Essa mistura visa justamente nós termos uma proporção aí, cerca de 70% de carbono e 30% de nitrogênio. E como é que a gente vai fazendo isso aí? Balanceando as tabelas que dão essa ideia para nós, ou na nossa vivência prática a gente pode utilizar, por exemplo, as folhas amareladas das árvores, né? Capim que foi secando e está amarelado, eles já vão apresentar uma grande quantidade de carbono. Então nós consideramos como compostos marrom. O que na prática vai ser os compostos verdes? Compostos, né, que tem uma grande quantidade de material, como por exemplo o esterco, como por exemplo a própria borra do café, se a gente for pensar, né, a nível caseiro, as frutas em geral, a erva mate, tudo isso são chamados compostos verdes, então são compostos que têm mais nitrogênio. Então o segredo está em equilibrar 30 partes mais ou menos, 30%, né, de compostos ricos em nitrogênio, compostos verdes, para 70% de material que seja rico em carbono. Então essa é a proporção ideal. Claro que quando nós utilizamos as tabelas, né, fica muito mais fácil. Aqui é uma figurinha justamente para exemplificar, né, a relação carbono-nitrogênio. Os mais chatinhos, onde nós temos bastante nitrogênio em relação a carbono, e os mais altos aqui são aqueles que têm uma grande quantidade de carbono em relação ao nitrogênio. Então, relação carbono-nitrogênio ela é fundamental ser respeitada para que nós tenhamos sucesso durante o processo de degradação. Se nós tivermos muito carbono e pouco nitrogênio, o processo vai ser lento. Se tivermos muito carbono, muitas vezes o material não vai conseguir atingir uma temperatura elevada, consequentemente não vai ter uma degradação adequada. Ao passo de que muito nitrogênio, a composição ela acaba parando, e muitas vezes muito nitrogênio leva à formação de odores desagradáveis. Então nós podemos fazer uma correção e a partir daí termos, né, um sucesso na degradação do nosso material. Então na próxima sequência do vídeo nós vamos conversar sobre outros fatores que interferem ainda no processo de eficiência, então num processo eficiente de degradação da matéria orgânica. Vimos carbono e nitrogênio, vamos ver mais alguns na sequência.